Olá! Hoje eu vou falar para vocês a respeito de Lei de Gauss. Gauss foi um matemático, astrônomo e físico alemão. Ele contribuiu muito em diversas áreas da ciência, entre elas teoria dos números, estatística, análise matemática, geometria diferencial, geodésica, geofísica, eletrostática, astronomia e ótica. Ele nasceu numa família humilde, o pai dele era jardineiro e a mãe era analfabeta, dona de casa. Entrou para a escola aos 7 anos. Aos 10 anos, o professor dele pediu para que ele e os colegas somassem todos os números inteiros de 1 a 100. E Gauss deu a resposta certa em apenas alguns segundos, muito mais rápido do que os colegas. Então, o professor foi conferir e realmente a resposta dele estava certa. O que Gauss descobriu sozinho foi o que hoje a gente chama de progressão aritmética para fazer o cálculo tão mais rápido que os colegas da mesma idade. Antes dos 15 anos de idade, ele já dominava os trabalhos de Euler, Lagrange e de Newton. Ele fez os cálculos para determinar a órbita do planeta anão Ceres. E em 1809 ele publicou o livro Teoria do Movimento dos Corpos Celestes, girando em torno do Sol. Os instrumentos que ele tinha inventado para dominar as órbitas de planetas menores e cometas foi testado com o grande cometa de 1811. E ele elaborou os fundamentos matemáticos do eletromagnetismo. Até antes de Gauss, todo o conhecimento do eletromagnetismo era baseado em descobertas qualitativas. Foi Gauss que desenvolveu toda a fundamentação matemática para o eletromagnetismo. Então, vamos ver qual é a lei de Gauss. Bem, antes da gente falar sobre a lei de Gauss propriamente dita, vamos pensar no conceito de fluxo. Vamos supor que a gente tem aqui uma janela e nessa janela, através dessa janela, entra um fluxo de vento. Como que a gente faz para calcular a quantidade de vento que entra pela janela? Bem, a gente pode imaginar que a quantidade de vento vai depender da área da janela. Se a janela estiver toda aberta ou se ela estiver parcialmente aberta, a quantidade de vento que entra vai ser maior ou menor. Mas, além disso, eu tenho a orientação do vento em relação à área da janela. Se o vento está direcionado perpendicularmente à área da janela, todo o ar vai entrar pela janela. Mas se o vento estiver direcionado paralelamente à área da janela, não vai haver fluxo de vento entrando por essa janela. Além da orientação do vento, também vai influenciar na quantidade de vento que entra pela janela a velocidade do vento. Se o vento estiver muito rápido, vai entrar mais ar. Se o vento não estiver soprando com uma velocidade muito grande, vai entrar menos ar. Então, a gente pode considerar que o fluxo, que a gente vai chamar por essa letra grega φ, é proporcional tanto à velocidade do vento quanto à área da janela. E também ele depende da orientação da velocidade do vento e da área da janela. Então, eu coloquei essa dependência como cosseno de θ, onde esse θ é o ângulo entre a velocidade do vento e a área da janela. Então, eu posso escrever o fluxo como sendo o produto escalar do vetor velocidade e o vetor área. Como que a gente vai definir esse vetor área? Eu vou definir como tendo o módulo igual à área da janela e a orientação perpendicular ao plano da janela. Então, se essa janela é
está aqui paralelo ao plano do slide, o vetor é perpendicular a esse plano, apontando na sua direção, ok? Então, como que fica esse conceito para a gente entender a lei de Gauss? Vamos supor que eu tenho aqui uma caixa e eu quero saber o fluxo elétrico que entra através dessa caixa. A área da tampa da caixa é essa daqui. E eu vou representar essa área por esse vetor A. Então, ele é perpendicular ao plano da área. E o módulo dele é igual à área da tampa da caixa. Se o campo elétrico aponta nessa direção, então eu vou fazer o produto escalar entre o campo elétrico e a área. Aí eu vou ter o fluxo elétrico que entra através da tampa dessa caixa. Vai depender da intensidade do campo, vai depender da área da caixa e vai depender da orientação entre o vetor campo elétrico e o vetor área. Então, eu posso chamar de θ esse ângulo aqui, ó, entre o vetor campo elétrico, que aponta nessa direção, e o vetor área, que aponta nessa direção. Então, esse é o ângulo θ. Então, o fluxo elétrico vai ser o módulo do campo elétrico, cosseno do ângulo entre a área e o campo elétrico e o módulo da área. Então, eu posso escrever o fluxo elétrico como um produto escalar entre o campo e esse vetor área que a gente definiu dessa forma, ok? Agora, se eu tenho uma superfície fechada e assimétrica, eu vou precisar somar pedacinhos de área bem pequenininhos e olhar o campo que passa através de cada pedacinho pequenininho de área e somar todos esses pedacinhos, fazendo uma integral. Essa integral a gente chama de integral fechada, por causa essa bolinha aqui vai representar que ela é feita numa superfície fechada. Esse dA é uma área, então é uma superfície e essa bolinha significa que é uma superfície fechada. Então, o fluxo é a integral fechada do campo elétrico, produto escalar com o dA. Então, esse é o fluxo elétrico que entra através de uma superfície. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma superfície cilíndrica e um campo elétrico apontando nessa direção. O raio desse cilindro é R. E eu quero saber qual é o fluxo de campo elétrico que passa através dessa superfície. Então, a gente vai definir um dA, que é um pedacinho de área pequenininho, aqui no fundo, aqui na tampa e na lateral desse cilindro. Se você desenrolar esse cilindro, ele vai ser um retângulo, certo? Como se você tivesse enrolado uma folha de papel fazendo um cilindro. Se você desenrola, essa área lateral é um retângulo. Agora, o vetor dA, ele é perpendicular em todos os pontos desse cilindro. Então, nesse ponto, ele aponta para cima, embaixo ele aponta para baixo, aqui ele aponta em sua direção, atrás ele aponta entrando para o slide, ele é perpendicular em todos os pontos aqui em torno desse cilindro. Então, se o campo elétrico aponta da esquerda para a direita, qual é o ângulo entre esse campo elétrico e esse vetor dA? O ângulo é justamente 90 graus. E o produto escalar vai dar 0. Então, o fluxo pela lateral é 0. Por quê? Porque o campo elétrico é paralelo a essa superfície em todos os pontos.
Então, ele não está furando essa superfície para entrar no cilindro. Qual superfície que ele fura? Ele fura a tampa e ele fura o fundo. Ele entra por aqui, fura a tampa entrando e fura a tampa saindo. Então, o fluxo na tampa vai ser produto escalar com o dA. E o fluxo no fundo vai ser o módulo do campo elétrico, produto escalar com o dA. Ok? Então, o fluxo nessa superfície vai dar zero. Tudo que entra de um lado vai sair pelo outro. Aqui vai dar módulo do campo elétrico, cosseno do ângulo vezes o dA, só que o ângulo aqui é de 180, que o campo aponta para lá e o dA para cá. Esse ângulo aqui é de 180. Vai dar menos o campo elétrico dA. Do lado de cá, o campo e o dA são paralelos, então o cosseno é de zero, então vai dar campo elétrico, módulo do campo elétrico, dA positivo. Então vai dar menos EDA mais EDA e o campo total é zero. Ok? Agora vamos supor que a gente tem aqui aquele quadripolo que a gente viu na aula passada. Se eu coloco uma superfície gaussiana, uma superfície fechada, vamos supor, uma superfície esférica em torno dessa carga, eu vou ter um monte de linhas de campo saindo dela, furando ela aqui, ó, saindo, né? Imagina isso em 3 dimensões. Então, nessa situação, eu vou ter um fluxo diferente de zero, porque eu tenho um monte de linhas saindo e não tenho nenhuma linha entrando nessa superfície. Agora, se eu coloco uma superfície assim, ó, veja que a carga está do lado de fora da superfície. Então, eu posso ver que todas as linhas de campo que entram por um lado, elas acabam saindo pelo outro lado. Não tem nenhuma linha de campo que entra e não sai. Todas elas vão furar a superfície entrando de um lado e furar a superfície saindo pelo outro lado. Então, se eu não tenho uma carga dentro da superfície, o fluxo de campo elétrico que atravessa essa superfície é zero. Por quê? Porque tudo que entra de um lado acaba saindo pelo outro. Não tem como ser diferente. Ok? Agora, vamos supor que eu pegue, então, uma superfície que englobe essas duas cargas. Qual que vai ser o fluxo através dessa superfície? Bem, se essa carga negativa tem o mesmo módulo dessa carga positiva, então necessariamente eu vou ter o mesmo número de linhas saindo de um lado e o mesmo número de linhas entrando do outro lado. Então, se as cargas são iguais, o fluxo também vai ser zero. Se uma carga é maior do que a outra, então eu vou ter mais linhas de um lado do que do outro, e aí o fluxo é diferente de zero, como a gente fez aqui na primeira superfície, em torno dessa carga positiva. Ok? Então, o fluxo de campo elétrico é proporcional à carga dentro da superfície gaussiana. Então, eu vou chamar o fluxo de campo elétrico de carga dentro da superfície dividido por ε0. Esse ε0 é uma constante, é a constante de permissividade do vácuo. Mas o fluxo, a gente já viu que é igual à integral do campo escalar dA. Então, eu tenho que a integral fechada do campo escalar dA é igual a carga dentro dividido por ε0. E essa é a lei de Gauss. Ok? Agora, vocês se lembram que a gente estava pensando nesse experimento lá no vídeo anterior, em que você tem aqui
um anel carregado negativamente, um anel carregado positivamente, e você tem as linhas de campo aqui, mostradas por esse pozinho que a gente jogou aqui. E do lado de dentro o pozinho não se alinha. Por que do lado de dentro o pozinho não se alinha? Do lado de dentro, se eu colocar uma superfície gaussiana, quanto que vale o fluxo de campo elétrico por essa superfície? A carga dentro é nula, portanto, o fluxo de campo elétrico é zero. Então, o campo dentro dessa parte aqui, ó, é zero. Eu não tenho campo elétrico aqui, ok? Então, por isso que as partículas não vão se alinhar. A lei de Gauss, então, nos dá uma maneira de calcular o campo elétrico. Mas a gente já tinha conseguido calcular o campo elétrico para uma carga pontual através da lei de Coulomb. E se a lei de Gauss está correta, a gente tem que obter exatamente o mesmo resultado. Então, vamos colocar uma superfície gaussiana cilíndrica em torno dessa carga pontual. Essa superfície gaussiana tem raio R. E o campo que ela produz é saindo. A gente já viu que ele é saindo. Então, ele vai furar essa superfície nesse sentido. Ok? Então, eu vou usar a lei de Gauss para calcular o campo elétrico para essa carga pontual. Então, vai ficar o módulo do campo elétrico, o módulo do dA, cosseno do ângulo entre eles. Veja que se eu pegar um pedacinho aqui de área, o dA ele vai apontar na mesma direção do campo. Então, o cosseno do ângulo vai ser zero. A gente sempre define a direção do vetor dA apontando para fora da superfície gaussiana. Então, esse ângulo vai ser zero, o cosseno de zero é 1. Então, o módulo do campo elétrico, dA, carga dentro, dividido por εc. Agora, a gente já sabe que o campo elétrico, para uma carga pontual, ele tem uma distribuição simétrica em torno dessa carga. Quer dizer, se eu tenho uma distância R fixa da carga, todos esses pontos terão o mesmo campo elétrico, o mesmo valor do campo elétrico, o mesmo módulo. A direção e o sentido vai variar, mas o módulo é o mesmo, se eu estou à mesma distância dessa carga. Então, eu posso tirar o campo elétrico dessa integral, porque esse módulo é constante. A dependência na direção a gente já separou aqui. Então, eu posso tirar o campo elétrico da integral. Então, vai ficar o campo elétrico integral de dA. Cosseno de zero é 1. E a carga dentro é somente a carguinha aqui que eu coloquei lá. Agora, qual é a integral fechada do dA? Eu vou somar todos os pedacinhos pequenininhos da área dessa superfície gaussiana, que é uma esfera. Então, essa integral fechada vai dar a área da esfera, que é 4πr ao quadrado. Então, vai ficar campo elétrico 4πr ao quadrado, que é a integral fechada de dA, a carga Q dividido por εc. Então, o campo elétrico é 1 sobre 4πε0, passando isso aqui para o lado de cá, Q dividido por R2, que é exatamente o mesmo resultado que a gente obteve com a lei de Coulomb. Agora, vamos pensar em um outro problema com simetria esférica. Imagine uma bola de futebol de criança. Ela tem uma casquinha de borracha, do lado de dentro tem ar, do lado de fora tem ar. Então, seria isso aqui, ó. Eu vou colocar umas carguinhas só nessa partezinha aqui da bola. Do lado de dentro não tem nada, do lado de fora não tem nada. Eu vou colocar uma superfície gaussiana do lado de fora dessa casca esférica. E vou colocar uma superfície gaussiana esférica. Por que que eu vou escolher uma superfície gaussiana esférica?
A superfície gaussiana você pode escolher do jeito que você quiser. Só que para a gente conseguir resolver aquela integral, a gente tem que escolher uma superfície gaussiana que tenha a mesma simetria do problema. Para quê? Para que o módulo do campo elétrico seja constante em toda essa superfície, em toda a área da superfície. E assim eu posso tirar o campo elétrico da integral e resolver a integral para achar o campo elétrico. Então, a estratégia vai ser sempre essa. Eu escolho uma superfície gaussiana que acompanhe a simetria do meu problema, de modo que o campo elétrico tenha módulo constante em toda a superfície e eu posso retirar ele da integral. Então, eu vou usar a lei de Gauss. Integral fechada de E escalar dA, carga dentro dividido por ε0. Então, vai ficar a integral fechada do módulo do campo elétrico, o módulo do dA, cosseno do ângulo entre o dA e o campo elétrico, carga dentro, que é a carga total aqui distribuída na casca esférica, dividido por ε0. Agora, a gente sabe que esse problema tem simetria esférica. Então, o campo produzido pelas cargas num ponto qualquer aqui da superfície gaussiana vai ser apontando para fora, radialmente. E o dA também aponta radialmente para fora. Então, o ângulo entre o campo elétrico e o dA é zero. Cosseno de zero é 1. Então, vai ficar EdA, carga dentro, que é a carga Q, dividido por ε0. Só que, como a gente usou uma casca esférica, justamente para que o módulo desse campo elétrico seja o mesmo em todos os pontos da superfície gaussiana, eu posso tirar o campo elétrico da integral. Então, vai ficar o módulo do campo elétrico, integral fechada de dA, carga Q dividido por ε0. Agora, a integral de dA é a área dessa superfície. Se ela está localizada a uma distância R aqui do centro dessa casca esférica, então essa integral vai dar 4πr ao quadrado, igual a carga Q dividido por ε0. Então, veja que o campo elétrico de uma casca esférica é exatamente o mesmo de uma carga pontual. Não importa que essa carga esteja distribuída numa casca esférica ou centrada aqui no centro da superfície gaussiana, ok? Então, ele vai ter exatamente o mesmo campo de uma carga pontual. Agora, se eu colocar a superfície gaussiana do lado de dentro, desse jeito, quanto que vai dar o campo elétrico do lado de dentro? Bem, vou utilizar a lei de Gauss, integral fechada do produto escalar entre o campo e o dA, que é igual a carga dentro dividido por ε0. Só que quanto que vale a carga dentro? A carga dentro vale 0. Então, se a carga dentro vale 0, essa integral dá 0. E, portanto, o campo elétrico é 0 lá dentro. Então, eu não tenho campo elétrico do lado de dentro de uma casca esférica carregada. Ok? O campo lá dentro é nulo. Agora, e se não for uma casca esférica? Se eu tenho uma bola maciça, tipo uma bolinha de borracha, e essa carga está distribuída uniformemente em todo o volume dessa bolinha, eu vou colocar uma superfície gaussiana do lado de dentro. Como que a gente calcula o campo elétrico? Bem, vou usar a lei de Gauss, integral fechada do campo escalar dA igual a carga dentro dividido por ε0. Então, de novo, vai ficar o módulo do campo elétrico, o módulo do dA, cosseno do ângulo entre E e dA, carga dentro dividido por ε0. Ok?
Agora, se essa superfície gaussiana que eu coloquei aqui tem um raio R, então essa área aqui, ó, vai ser 4π vezes esse R, que não é o mesmo R da bolinha. O R da bolinha é esse R grande aqui, ó. Vai do centro da bolinha até a superfície, ok? Então, vai ficar o módulo do campo elétrico, o módulo do dA, cosseno do ângulo entre eles. Esse problema continua tendo uma simetria esférica. Então, o ângulo entre o dA e o campo continua sendo zero. Cosseno de zero, 1. Ok? A integral do dA vai dar 4π r pequeno ao quadrado, porque é a área que eu estou olhando, é a área da minha superfície gaussiana. Então, vai ficar assim, campo elétrico, 4π r ao quadrado, carga dentro, ε0. Vou passar o 4π r ao quadrado dividindo, então vai ficar 1 sobre 4π ε0, carga dentro dividido por r ao quadrado. Agora, quem é a carga dentro? Essa carga dentro não é a mesma carga total da bolinha, porque agora tem um monte de cargas aqui do lado de fora. E essas cargas que estão fora da superfície gaussiana, elas não contribuem para o campo elétrico. Como que eu acho, então, essa carga dentro? Eu vou chamar de densidade de cargas a quantidade de carga dividido pelo volume. Da mesma maneira que a gente definiu a densidade de massa, eu vou definir a densidade de cargas. Então, se eu tenho a carga total da bolinha dividido pelo volume da bolinha, eu vou ter a densidade volumétrica de cargas. Agora, se essa distribuição de cargas é uniforme, não importa o pedacinho da bolinha que eu pegar. Se eu pego um pedacinho e divido pelo volume dele, eu vou ter exatamente o mesmo valor para a densidade volumétrica de cargas. Então, se eu pegar a carga dentro dessa superfície e dividir por esse volume dentro, eu vou ter a mesma densidade de cargas. Ok? Então, sabendo a carga total, o volume total, eu consigo achar a carga dentro, multiplicando essa razão pelo volume dentro da minha superfície gaussiana. Então, vamos fazer isso. A carga dentro vai ser a carga total vezes o volume dentro dividido pelo volume total. Então, o volume dentro é 4/3 de π Rzinho ao cubo, que é esse R aqui pequeno. E o volume total é 4/3 de π R grande ao cubo. Ok? Então, 4/3 vai embora com 4/3 e a razão entre a carga dentro e a carga total é justamente proporcional ao Rzinho ao cubo por Rzão ao cubo. Ok? Então, agora eu posso substituir a carga dentro aqui e eu acho o campo elétrico em termos da carga total, ok? Então, aqui já tinha esse R ao quadrado, então vai ficar carga Q, Rzinho ao cubo dividido por Rzão ao cubo, tá aqui, que eu coloquei no lugar da carga dentro. Esse R ao cubo, eu vou simplificar com esse R ao quadrado, que esse R daqui é esse aqui também. Então, veja só, o campo elétrico dentro de uma esfera maciça, ele cresce linearmente com R, né? Ele cresce linearmente. Então, eu tenho uma dependência linear aqui, ó, com R. Ok? Agora, e se eu colocar essa superfície gaussiana do lado de fora? Assim, eu vou usar a integral de E escalar dA igual a carga dentro dividido por ε0, lei de Gauss. Só que a gente já viu que para essa simetria esférica, assim,
como a casca, não importa a distribuição de carga que eu tenho dentro. Isso vai se comportar como se toda a carga estivesse concentrada no centro dessa esfera. Ok? Então, vai ser o mesmo resultado que a gente tinha obtido antes. Módulo do campo, módulo do dA cosseno o ângulo entre eles. Eu vou ter esse θ igual a 0. Então, vai ficar módulo do campo, módulo do dA. Carga dentro é a carga total. A bolinha está toda dentro da superfície gaussiana, dividido por ε0. Então, vai ficar... O campo sai da integral. Integral de dA é 4π rzinho ao quadrado, onde esse rzinho é justamente o raio da superfície gaussiana, carga dentro dividido por ε0. Então, o campo elétrico tem a mesma forma da carga pontual, 1 sobre 4πε0, carga dividido por R2. Então, do lado de fora se comporta como uma carga pontual. Do lado de dentro se comporta linearmente, cresce linearmente com a distância. Então, se a gente fizer um gráfico do campo elétrico variando do centro dessa bolinha para fora, a gente vai ter uma coisa desse jeito aqui. De 0 até o R, que é o raio dessa bolinha, você tem o campo elétrico aumentando com a distância, né? De 0 até R, eu tenho esse campo crescendo de uma forma linear. Cresce até quando? Até o R pequeno ficar igual ao R grande. Se o R pequeno é igual ao R grande, esse R ao cubo corta com esse R, fica R ao quadrado, né? E aí eu continuo daqui, ó, 1 sobre 4πε0, Q dividido por R ao quadrado. Do lado de fora, então, ele vai cair com R ao quadrado. Então, à medida que eu continuo me afastando da superfície da bolinha, esse campo elétrico vai caindo com R ao quadrado. Ok? Na próxima aula, vamos ver mais aplicações a respeito da lei de Gauss e o comportamento das cargas em isolantes e condutores.